Novidades importantes no São Paulo no dia seguinte ao título do Campeonato Paulista. Vou te falar sobre a excelente audiência na final contra o Palmeiras, sobre a renovação do contrato com a LG e o futuro de Rojas, atacante que está deixando o tricolor. Te atualizo também sobre Abel Ferreira. Parece que aquela lua de mel do torcedor alviverde com o técnico português está perto do fim. Bora falar também sobre o que há de verdade em Luiz Gustavo, virando reforço do Flamengo. E Dedé, pode mesmo pintar no Atlético Mineiro? Conversei com dirigentes do Galo e também do Rubro Negro para trazer detalhes sobre essa história. Para fechar, te conto sobre o William Arão, condenado a pagar uma bolada ao Botafogo. Pode sobrar para o Flamengo, e falo também sobre o River Plate, que ganhou reforços importantes para a partida contra o Fluminense, marcada para essa terça-feira, jogo da Libertadores da América. Antes de passar todas as informações, só pedir para deixarem like, para se inscrever no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Queria lembrar que o programa do Nicola dessa segunda-feira, daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da noite, será especial para tratar sobre os clubes campeões estaduais no domingo. Vou entrevistar dirigentes do Náutico, do Fortaleza, do Grêmio e do São Paulo. Aí você pode estar se perguntando, mas eu time sou flamenguista, sou atleticano e não vai ter dirigente. Não por enquanto. Ao longo da semana a gente vai trazendo mais convidados para dar moral aos times campeões estaduais. Combinado? Todo mundo a partir das 8 horas da noite aqui no canal do Nicola. Bom, bora começar o vídeo falando sobre o River Plate, que enfrentará o Fluminense com um time bem mais forte do que daquele da semana passada, que conseguiu vencer o Santa Fé, mas que precisou colocar o volante Enzo Pérez no gol e não tinha reserva. É que dos 15 atletas que foram novamente testados para a Covid-19, 13 deles já mostraram ter se livrado do vírus e por isso devem estar à disposição. Eles ainda vão passar por mais uma bateria de testes, mas ainda que dê negativo, já há casos na própria Libertadores da América de atletas que conseguiram entrar em campo. Então a tendência é que o Fluminense às 7h15 da noite dessa terça, lá no Monumental de Nunes, enfrente um River Plate muito forte, com as voltas, por exemplo, do goleiro Armani, do De La Cruz, meio-campista uruguaio, e do Borré, atacante colombiano. Isso sem contar nas voltas do Rojas, do Zuculini e de outros jogadores. É um River muito mais encorpado. Só para lembrar que o River Plate é líder do grupo com 9 pontos, o Fluminense tem 8 e o Júnior Barranquilla aparece com 6. O Júnior enfrenta o Santa Fé, já é eliminado. O Santa Fé tem só 2 pontos. Se o Júnior ganhar, ele vai para 9. E aí vai necessitar ao Fluminense vencer o River Plate na Argentina. Situação bem complicada do tricolor carioca. Bom, bora continuar falando sobre times do Rio, mais especificamente sobre Botafogo e Flamengo, no caso que envolve o William Arão. No fim do ano de 2015, o Arão deixou o Botafogo. O Botafogo alega que tinha uma cláusula de renovação do contrato de forma automática. O Arão, na oportunidade, afirmou que não aceitou essa prorrogação do contrato. Haveria a necessidade de os dois lados concordarem. E o Arão, dessa maneira, se mudou para o Flamengo sem pagamento de qualquer quantia. O Botafogo levou o caso à justiça e, enfim, existiu uma condenação no mês de março. A justiça atualizou esse valor. Pagamento de R$4.800.000. Menos do que o Botafogo imaginava, o clube de General Severiano esperava algo entre 7 e 8 milhões de reais. De qualquer maneira, o Botafogo agora já pode exigir o pagamento via execução ou acordo. E o Flamengo aparece como um clube solidário nessa causa ao William Arão. Se o Arão provar que não pode pagar os R$4.800.000, pode acabar sobrando para o Flamengo. Tem outro pequeno problema para o Botafogo, que esperava muito mais grana e vai ter de se contentar com esses R$4.800.000. Dessa parte, 800 mil já estão comprometidos para Oswaldo de Oliveira, ex-treinador do Botafogo, que foi à justiça requerendo uma série de pagamentos não feitos pelo clube, e a justiça já determinou que desses 4.800.000, 800 mil terão de ser separados para o ex-treinador do Botafogo. Bom, bora mudar de assunto e falar sobre Dedé no Atlético Mineiro. Nas últimas horas surgiu um boato bem forte em BH de que o Atlético só espera pelo desfecho das tratativas na justiça entre Dedé e Cruzeiro para anunciar o ex-jogador do Cruzeiro como seu novo reforço. Seria mais um atleta a trocar o Cruzeiro pelo Atlético Mineiro. Fui checar essa história com um dirigente da minha confiança dentro do Galo. E a pessoa escreveu via mensagem o seguinte, abre aspas, chance zero de trazermos o Dedé, fecha aspas. Ele cravou com todas as letras que o Dedé não faz parte dos planos. O Atlético está em busca de um zagueiro, isso é público e notório. O Atlético não confirma, mas imagino eu que o zagueiro que será anunciado em breve será Gemerson, que vive as últimas semanas de contrato com o Corinthians. E o fato
de o Atlético não ter nos últimos dias, nas últimas semanas, especulado outros jogadores, só me faz imaginar que esse acordo com o Gemerson esteja próximo. Zagueiro que não vai continuar no Corinthians, está fora dos planos do Timão e que só não foi pro Atlético no ano passado porque o Jorge Sampaoli, na oportunidade, era o técnico do Galo e se mostrou contrário à negociação. Queria que você usasse o espaço para comentários para dizer se o Gemerson caberia no seu time. Só para lembrar, ele vai custar pelo menos 700 a 800 mil reais por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. Luva é como a gente se refere ao pagamento pela assinatura do contrato. Antes de mudar de assunto, só lembrar que o Gabriel, zagueiro do Atlético Mineiro, tem sido especulado nas últimas horas pelo Santos. Seria um pedido do Fernando Diniz, mas não espere por uma negociação fácil, mesmo levando em consideração que o Gabriel tem jogado pouco no Galo, foram 8 partidas e 1 gol. Na temporada de 2021, já existiu o rumor de que ele poderia ir para o Corinthians e o Atlético, na oportunidade, fez questão de descartar qualquer possibilidade de negociação, especialmente por empréstimo, como pensa o Santos. Quero falar agora sobre Luiz Gustavo no Flamengo. Notícia que surgiu na Turquia, um portal por lá afirmou que o Luiz Gustavo não ficará no Fenerbahçe, apesar de ter mais 2 anos de contrato com o clube turco. Ele perdeu espaço nas últimas semanas, virou reserva, tem entrado nos minutos finais de cada jogo. E o Luiz Gustavo, ao que parece, pelo menos de acordo com essa publicação na Turquia, se incomodou com o fato de ter virado reserva. Entende que não é justo, houve uma mudança no comando técnico e, ao que parece, o brasileiro não se adaptou bem a esse novo treinador do Fenerbahçe. Até por isso se sentaria à mesa com os dirigentes do Fenerbahçe nos próximos dias para tentar a rescisão do contrato. E teve uma publicação na Turquia que assegurou que o Flamengo é um dos clubes interessados num possível acordo de rescisão amigável do Fenerbahçe e do Luiz Gustavo. O Flamengo apareceria como interessado para contratar o Luiz Gustavo, 33 anos de idade, ex-jogador da seleção brasileira, com passagem por vários clubes grandes do futebol europeu, em substituição ao Gerson, que ainda não foi para o Olympique de Marselha, mas parece ser uma questão de tempo, até um acordo entre as partes. Só para complementar a respeito dessa história. O Luiz Gustavo deixou o Brasil muito cedo, saiu em 2007, quando ele defendia o CRB. Já jogou no Hoffenheim, no Bayern de Munique, ambos da Alemanha, além do Wolfsburg. Foi para o Olympique de Marselha e está no Fenerbahçe desde 2019. Não tem o mesmo talento do Gerson, não tem a mesma qualidade com a bola nos pés, mas seria uma boa reposição. Só que, antes de gravar o vídeo, mandei mensagem via WhatsApp para um dirigente do Flamengo para falar: e aí, gostei do nome, parece bacana, vocês têm interesse mesmo? A pessoa assegurou que não existe qualquer negociação. A pessoa afirmou que o Luiz Gustavo não faz parte nesse momento dos planos do Flamengo. Então você, torcedor rubro-negro, que chegou a ler ou ouvir em algum lugar que o Luiz Gustavo poderia virar reforço do Flamengo muito em breve, estou trazendo a posição de um dirigente do Fla para assegurar que não existem negociações. Eu repito, considero um jogador interessante, considero um jogador que poderia ser útil, mas o Flamengo parece não trabalhar com esse nome, pelo menos no momento. Quero falar agora sobre Abel Ferreira, treinador português, recém-contratado, tem 7 meses de casa, muitos títulos no Palmeiras, já foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, embora tenha perdido as 3 últimas finais, da Recopa Sul-Americana para o Defensa e Justiça, Supercopa do Brasil para o Flamengo e mais recentemente, nesse domingo, o Campeonato Paulista para o São Paulo. O que eu posso te contar é que aos pouquinhos, e especialmente depois da derrota por 2-0 para o São Paulo nesse domingo, ao que parece a relação do torcedor do Palmeiras com o Abel mudou. Já tem muito torcedor palmeirense cornetando o técnico português. Existem alguns motivos para as cornetas. O primeiro deles, as 3 derrotas, os 3 vice-campeonatos de forma consecutiva. Todos os torneios menos importantes daqueles que o português ganhou, Libertadores e Copa do Brasil. Mas essa sequência de vice-campeonatos parece estar incomodando. A utilização do Vitor Luiz como lateral esquerdo titular, barrando Vinha, é outra coisa que chama muita atenção e que irrita demais os torcedores do Palmeiras. Tem ainda o fato de o Felipe Melo e o Danilo Barbosa muitas vezes serem titulares em detrimento de jovens como o Patrick de Paula e o Danilo e o Patrick de Paula chegaram a entrar no jogo contra o São Paulo, mas só no intervalo, nos lugares do Danilo Barbosa e do Felipe Melo. E ao que parece, essa irritação, ainda que seja preliminar, com o novo treinador do Palmeiras, novo é modo de dizer, com o treinador do Palmeiras não se refere apenas ao torcedor comum. O Paulo Serdã, que já foi presidente da Mancha Verde, continua tendo um papel importante, especialmente na escola de samba ligada à torcida organizada do Palmeiras, gravou um vídeo detonando o Abel, chamando o Abel de retranqueiro, dizendo que esse não é o DNA do Palmeiras,
que o Palmeiras merece e exige um comportamento diferente dentro de campo e não um time amedrontado, que não quis jogar contra o São Paulo nas 2 partidas. Enfim, aos pouquinhos o filme do técnico português parece estar sendo queimado. E eu queria muito saber a sua opinião. É justo? Não é justo? E eu vou dar a minha e quero que você use o espaço para comentários para justificar a sua. Acho que o Abel tem muitos méritos na transformação do Palmeiras, nos 2 títulos conquistados na temporada passada, que são gigantes, são títulos muito grandes, temporada passada ainda nesse ano de 2021, ou seja, recentes. Esses 3 títulos, esses 3 vice-campeonatos, eu acho que eles têm que dizer muito pouco a respeito do que vai ser o futuro do Palmeiras. O Palmeiras não vai mudar o preço do dólar ter perdido o Paulista, a Recopa ou a Supercopa. O grande lance é que o Abel precisa, na minha avaliação, apresentar um repertório maior de jogo. Não dá para o Palmeiras depender apenas dos contra-ataques. Tem muita qualidade, tem muito talento nesse elenco para depender única e exclusivamente de dar a bola para o adversário e jogar no contra-ataque, pelo menos na minha avaliação. E antes de mudar de assunto, só para contar mais uma do Palmeiras, Daverson de fato teve seu nome registrado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e está à disposição do Abel Ferreira para a disputa, por exemplo, do Campeonato Brasileiro que começa no próximo fim de semana. Ainda não pode jogar nessa última rodada da Libertadores, na fase de grupos, mas também vai ficar à disposição para o mata-mata. A ideia do Palmeiras é colocar o Daverson para jogar, para ver se aparecem propostas. Bora fechar o vídeo falando sobre o São Paulo com algumas notícias importantes do dia seguinte do Tricolor. Com a lembrança de que Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, será um dos convidados do programa do Nicola nesta segunda-feira a partir das 8 horas da noite. Bom, o São Paulo venceu o Palmeiras por 2-0 em jogo que marcou a maior audiência da Globo em TV aberta no ano de 2021. Foram 32 pontos de média, com picos de 36. Repito, a Globo não teve, nesse ano, com jogos de futebol, nenhuma audiência tão grande. Só a título de comparação, enquanto a Globo teve média de 32, o SBT ficou em segundo com o programa da Eliana e 7 pontos, a Record com o Rodrigo Faro teve 4 pontos, e a Band, que exibia a última rodada do campeonato italiano, teve apenas 1 ponto de audiência. Desde 2018, nenhum outro campeonato alcança médias tão altas de audiência quanto o Paulistão. Isso pode ser um grande trunfo para São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e Federação Paulista na negociação para um novo contrato de direito de televisão. Vale a lembrança de que o contrato com a Globo, referente ao Campeonato Paulista, se encerrou com o fim do estadual. Se a audiência foi boa, a repercussão foi melhor ainda. E era um jogo importante para os São Paulinos porque havia um contrato de patrocínio pontual com a LG. A LG pagou pouco mais de R$1 milhão, informação que eu te contei com exclusividade aqui no canal, para ter o direito a exibir a sua marca no peito e nas costas. O que se trata um contrato pontual? Contrato para uma ocasião apenas. O São Paulo ainda tenta chegar a um acordo com a LG por uma prorrogação para ter um contrato definitivo, pelo menos até dezembro, com a empresa que patrocinou o São Paulo de 2001 a 2009. Ainda não existe um acordo, mas por conta de toda a repercussão positiva nas redes sociais, com essa ótima audiência e também com as imagens que correram o mundo pelo título do São Paulo, existe a expectativa no Tricolor de que esse acordo possa ser selado nos próximos dias. Falei sobre a audiência, falei sobre a Globo, quero contar a respeito de Rojas. O atacante que pertence ao São Paulo somente até o fim desse mês não deve ficar. Já havia contado para vocês na semana passada que tudo se encaminhava para que ele fosse embora. A contratação do Rigoni era mais um indício disso. E nessa segunda-feira o Júlio Casares deu uma entrevista à ESPN e confirmou que a pedida do empresário do Rojas está completamente fora da realidade. Ele quer ganhar cerca de R$400 mil por mês, contra os atuais 200 mil que ele ganha. O São Paulo considerou uma afronta o equatoriano pedir tanto, levando em consideração todo o esforço que o São Paulo demonstrou durante os quase 2 anos de recuperação. Sim, o Rojas passou por 2 cirurgias, não jogou por 2 anos e o São Paulo se manteve pagando em dia, em dia não é modo de dizer, mas pagando os salários do Rojas. A alegação é de que o atacante tem uma oferta do Argentinos Júniors e tem 2 clubes mexicanos de olho. São Paulo já afirmou que se a pedida for essa mesmo, próxima dos R$400 mil, não vai haver acordo e o atleta estará liberado para procurar outro clube. Últimos dias do contrato, tá? Esse contrato está muito perto do fim. E aí o Rojas pode nem defender mais o São Paulo, ainda, se bem que ainda tem jogo na Libertadores nesse meio de semana e no próximo final de semana já começa o Campeonato Brasileiro. Mas podem ser as últimas partidas do atacante. Você acha que o São Paulo deveria se esforçar para permanecer com o Rojas ou diante dessa pedida de R$400 mil é hora de liberá-lo? Escreve aí nos comentários, gostaria muito de saber a sua opinião.
Só para arrematar, pedir para deixar like, para se inscrever no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se e fazer mais uma vez o convite para o programa do Nicola a partir das 8 horas da noite com dirigentes do Náutico, do Fortaleza, do Grêmio e também do São Paulo. Vocês é quem vão fazer as perguntas, tá? Essa é a parte legal do programa. Eu trago os convidados para que vocês possam interagir, para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas, e a ideia é dar moral para os campeões estaduais. Ao longo da semana a gente traz outros dirigentes de times que conseguiram vencer os campeonatos durante o fim de semana. A gente se vê. Tchau, tchau!